Olá para você ligada na programação da TV Evangelizar, você que está pelo site, aplicativo, pelas redes sociais, canais abertos em todo o Brasil. Estamos começando o Pauta Aberta desta quinta-feira, 22 de maio, e eu já te convido para ficar comigo juntinho para saber o que vai ser notícia e o que vai ser destaque no nosso jornal. Lei da gratuidade passa a valer para passagens de ônibus intermunicipais para pessoas idosas. Efeitos no meio ambiente ainda são visíveis após derramamento de corante em um córrego no interior de São Paulo por conta de um acidente ocorrido no último dia 13. Números preocupam. De acordo com o IBGE, aproximadamente 40% das pessoas em idade adulta são consideradas sedentárias no Brasil. Buenos Aires debaixo d'água. Mais de 1.000 pessoas ficam desabrigadas após fortes chuvas. Tudo isso e muito mais agora no Pauta Aberta. E a gente começa essa edição falando de uma mudança na nossa política, porque foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado uma PEC que acaba com a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República. A PEC também aumentou para 5 anos o tempo de mandato para esses cargos que não terão reeleição. Os mandatos dos senadores terá uma diminuição para 5 anos a partir de 2034. A proposta visa que em 2026 as regras permaneçam as mesmas. Somente em 2028 os prefeitos poderão se reeleger pela última vez e os vereadores terão mandato estendido para 6 anos. A PEC agora será enviada para o plenário principal do Senado, onde ocorre a votação de 2 turnos. A votação terá que reunir 49 votos para ser validada. Patos e gansos ficaram azuis após um acidente envolvendo uma carreta provocar o derramamento de um corante em um córrego no interior de São Paulo. O caso ocorreu no último dia 13, mas os efeitos no meio ambiente ainda são visíveis. Uma carreta transportando corante colidiu com um poste em Jundiaí, no interior de São Paulo. Com o choque, o produto químico acabou escorrendo para o córrego das Tulipas e tingiu de azul a pelagem de patos e gansos que vivem no local. Aconteceu de uma empresa que estava transportando corantes in natura de uma fábrica e o caminhão se desgovernou e bateu num poste e 2 containers desse caminhão caíram e infelizmente caíram em local que não deveria nunca circular esse tipo de produto. Integrantes da ONG Mata Ciliar estão cuidando dos animais afetados. O que a gente tem agora é uma intoxicação que a gente pensa que é subaguda por absorção tanto oral, porque os animais estão sempre limpando as penas, então eles estão ingerindo, e também pela própria pele, né, que pode absorver esse produto. No ambiente a gente teve óbito de muitos peixes, teve óbitos de outros exemplares das mesmas espécies também, mas em menor quantidade. E além disso também tem mamíferos lá, como as capivaras, que estão presentes no lago. Então a gente vai saber só daqui a um tempo o que vai ser os efeitos desse produto. De acordo com a imprensa local, o corante é utilizado para tingir embalagens, como caixas de ovos. A coloração do córrego das Tulipas, em Jundiaí, está voltando ao normal 9 dias após o acidente ambiental. A CETESB elabora agora um relatório que vai apontar o volume de peixes mortos e as consequências que o produto químico causou à flora e à fauna, sem contar a definição das penalidades. E a revista The Lancet publicou um estudo científico que prevê que quase 500 milhão de crianças e adolescentes podem ficar obesos ou ter sobrepeso. E mais de 1 bilhão podem desenvolver algum problema de saúde até 2030. Segundo a análise feita, 464 milhões de jovens podem ficar com sobrepeso em um período de 5 anos. A obesidade atinge diversos lugares, principalmente o Brasil, Caribe, Norte da África e Oriente Médio. No Brasil, cerca de 15 milhões de pessoas na faixa etária de 5 a 19 anos estão com peso acima da média. O relatório alerta que a saúde dos jovens deve ser prioridade para as autoridades globais.
E ainda falando de saúde, o número de pessoas que sofrem com doenças intestinais cresceu mais de 60% no Brasil nos últimos 10 anos. A medicação pode ser bastante cara, mas tem uma notícia boa que alguns desses remédios são disponibilizados à população pelo SUS. Foi há 13 anos o início dos sintomas. Eu senti uma dor forte no intestino, na barriga, não aguentava nem triscar, não aguentava nem andar. O agricultor que morava em São Paulo e voltou à Bahia passou por vários médicos até ter o diagnóstico. Ele tem a doença de Crohn, uma inflamação no trato gastrointestinal. A cada 2 meses, seu Edmilson sai de São José do Jacuípe rumo a Salvador, mais de 280 quilômetros para o tratamento médico. Desde 2014 para cá, com os tratamentos, com as coisas, estou recuperando devagarzinho. Estou ainda com muita fraqueza, mas estou recuperando. As doenças inflamatórias intestinais causaram 170 mil internações no SUS em 10 anos. Só de 2015 a 2024, o crescimento foi de 61%. O crescimento no número de internações por doenças inflamatórias intestinais revela também outros detalhes. Essas enfermidades têm atingido mais adultos jovens, em idade produtiva e em capitais e regiões urbanizadas e de maior industrialização. Essas doenças são doenças de pacientes jovens, de fato, entre 20, 30, 40 anos. Ingesta de alimentos ultraprocessados e processados, sem dúvida, também contribuem. Os estudos mostram que isso vem contribuindo para o surgimento das doenças inflamatórias intestinais. A doutora Andréa atende no Hospital Roberto Santos, uma das 2 unidades públicas referência no estado. Dona Carmelita, de Feira de Santana, convive desde 1998 com a retocolite ulcerativa, outra inflamação intestinal comum. Eu pensei que eu estava com gripe e depois começou a diarreia. A senhora passou por muitos médicos até ter o diagnóstico correto? Passei lá em Feira uns 3 ou 4 médicos para depois eu vir para aqui. Hoje, graças a Deus, eu estou mais normalizada. Sem o SUS, a vida dos pacientes seria mais difícil. Além de muitas dessas doenças não terem cura, o tratamento é caro. Há medicamentos que custam até R$6 mil por dose. Os medicamentos chamados de aminosalicilatos, eles têm um custo um pouco menor. Os imunobiológicos, eles já têm um custo bem mais elevado. A notícia boa é que o SUS nos fornece alguns dos imunobiológicos, tanto para a retocolite quanto para a doença de Crohn. O mais importante é o diagnóstico precoce, sem dúvida alguma, onde nós vamos identificar aqueles pacientes que têm fatores de risco de doença mais grave. Então, esses pacientes precisam ser tratados, né? E ainda falando sobre saúde, a prática de exercícios já faz parte da sua rotina? Profissionais da saúde ressaltam que a convivência com a prática de exercícios físicos é um dos melhores caminhos no combate a várias doenças como hipertensão e o diabetes, entre tantas outras. Mas alguns números preocupam. De acordo com o IBGE, aproximadamente 40% das pessoas em idade adulta são consideradas sedentárias no Brasil. Ainda bem que caminhos estão abertos para as mudanças. No Ceará, são vários programas que estimulam gente de todas as idades a praticar exercícios. Desde muito tempo, a prática da educação física é obrigatória nas escolas. Quem gosta acaba se dedicando para se tornar um atleta. Quem detesta corre o risco de se tornar um sedentário. Todo profissional da área ensina que os ganhos na infância são imensos. Desde pequenininho eles aprendem todos os blocos de conteúdos inerentes à educação física escolar, né? Eles aprendem jogos, lutas, danças, então eles acabam adquirindo um repertório motor que eles vão levar para a vida inteira, né? Então, a educação física escolar, o estímulo do esporte, o estímulo do lazer, o estímulo do movimento é de fundamental importância para que eles cresçam e se desenvolvam ao longo da vida. E são essenciais também quando a gente envelhece. A Rose faz hidroginástica há 3 anos e sente os benefícios. Eu tenho mais disposição de fazer as coisas, sabe? Apesar de eu já ter 80 anos, viu? Mas sou uma velhinha saudável. O que você diria para as pessoas que ainda não começaram a fazer nada, que só ficam em casa, enfim, que são sedentárias? Isso não é bom. Tem que fazer exercício e a gente renova, sabe?
Isso aí é bom. Existem desculpas que são bem comuns para as pessoas continuarem sedentárias. Uma delas é a falta de tempo, a outra é a idade. Mas a gente consegue ver pela variedade de atividades físicas existentes no mercado que essas desculpas não colam mais. A Organização Mundial de Saúde estima que até 2023, 500 milhões podem desenvolver doenças cardíacas, obesidade e outras comorbidades. Esta professora explica que os profissionais de educação física estimulam a prática e motivam os praticantes para que eles não desistam. Primeiramente, antes de qualquer atividade, é conversado com o aluno, saber qual é o nível de sedentarismo dele, né? E aí a gente vai adaptando os exercícios, a atividade dele, a partir daquilo que ele gosta, do que ele quer fazer e para o que ele está necessitando naquele momento, né? Então a gente faz esse equilíbrio. O interessante é o quê? Que a pessoa ela tenha uma constância nos treinos. Então, todos os dias, se puder, você faça os exercícios. Então, a gente sempre está orientando essa constância e essa qualidade dos exercícios. No Ceará, existem cerca de 20 mil profissionais de educação física que atuam na área. A presidente da Câmara Escolar do CREF explica que toda a sociedade sai ganhando se combatermos o sedentarismo. A gente precisa que as pessoas façam atividade física porque gostam. Ele precisa ser um profissional qualificado que possa atuar com pedagogia adequada para que eles tenham esse estilo de vida fisicamente ativo e sejam saudáveis o resto da vida. E entrou em vigor no Paraná nessa semana a lei da gratuidade e do desconto de 50% em viagens intermunicipais para pessoas com 65 anos ou mais que recebem até 2 salários mínimos. Leandre Dal Ponte, secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa aqui do Paraná, falou sobre o benefício. É um marco para as políticas públicas voltadas às pessoas idosas aqui no Paraná. O governo do estado vem com um outro olhar para a pessoa idosa e isso representa o seu compromisso de um estado que cuida de todas as pessoas, de um estado amigo das pessoas idosas. Representa o respeito e o reconhecimento que o governo do estado tem com a população paranaense. Com certeza esse benefício garantirá às pessoas idosas mais do que a integração social, mas também direito de mobilidade. E para acessar o benefício é necessária a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e emissão da carteira da pessoa idosa paranaense. E depois do intervalo você vai ver que fortes chuvas causam estragos no Brasil e na Argentina. É já já, fique com a gente. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. E estamos de volta com o nosso Pauta Aberta dessa quinta-feira. Que bom ter você aqui com a gente na TV Evangelizar. E a gente volta fazendo um convite para você que neste domingo teremos um retiro de mulheres com o tema Mulher Edificai Sua Casa. A ideia é promover a espiritualidade e a formação de mulheres que evangelizam. O evento vai partilhar de experiências e a troca entre mulheres com o objetivo de fortalecer a presença da atuação feminina na igreja e na comunidade. Olá, querida mulher, você já sabe da novidade? Ainda não? Então, olha só, domingo agora vai acontecer um retiro para as mulheres, idealizado pela Obra Evangelizar com o tema Mulher Edificai a Sua Casa. Eu sei, a sua vida é corrida, você é multitarefa, você resolve tudo de todos, menos ter tempo para você, não é verdade? Então chegou a sua hora, corre garantir a sua vaga porque elas estão esgotando. Domingo das 8 da manhã às 7 da noite. Vamos falar sobre perdão, sobre ressignificação da vida, da história, ou seja, é o seu momento, tá bom? Nós nos encontramos domingo, corre garantir a sua vaga. O evento acontece no dia 25, no próximo domingo, das 8 da manhã às 6 horas da tarde, no auditório aqui, de Jesus das Santas Chagas. E agora vamos falar da previsão do tempo, porque áreas da região norte são afetadas com chuva e o centro do país permanece com um clima bastante abafado. Na região norte, também seguimos com atenção para alguns estados. Tem circulação de ventos, tem calor e umidade, então novas instabilidades continuam se formando, principalmente entre Roraima, Amazonas, Pará e Amapá.
Na região central do país, nós seguimos com um tempo bem quente e seco. Não tem previsão de chuva entre Mato Grosso, Goiás, grande parte do Tocantins, Minas Gerais e também interior de São Paulo e do Espírito Santo. E ainda falando do tempo, as chuvas fortes que caem no Nordeste têm causado estragos na região, principalmente na Grande Recife. Ruas e avenidas ficaram alagadas, árvores caíram e canais transbordaram. Aulas e serviços públicos foram suspensos pelo grande volume d'água. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, as chuvas vão continuar fortes na capital e em toda a zona da Mata Pernambucana. A previsão é que a intensidade da chuva diminua no final de semana. É o segundo temporal forte em menos de uma semana que acontece na região. Na semana passada, devido a fortes chuvas, 2 pessoas morreram eletrocutadas na região sul de Recife e também houve um deslizamento na região norte, mas sem vítimas. E mais de 1.000 pessoas foram afetadas pelas fortes chuvas que atingiram parte da Argentina. Rios transbordaram e estradas, rodovias e casas foram inundadas pelas águas. Segundo informações do Serviço Nacional de Meteorologia da Argentina, a chuva deve continuar durante o final de semana. No último 7 de março, uma inundação em Bahia Blanca, a 600 quilômetros de Buenos Aires, matou 18 pessoas e deixou um prejuízo bilionário. Mais de 1.000 pessoas foram evacuadas na Argentina devido às inundações causadas pelas fortes chuvas que atingem a província de Buenos Aires há mais de 24 horas. A tempestade afeta a parte norte da província, assim como a cidade de Buenos Aires e a área metropolitana. Algumas das localidades mais atingidas são Campana e Zárate, localizadas entre 80 e 90 quilômetros ao norte da capital do país, onde a chuva tem caído quase continuamente desde a manhã de sexta-feira. Estamos em Campana, este é o bairro de São Caetano. Nunca aconteceu algo assim, teve inundações, mas nunca desse jeito. Tem gente da Defesa Civil trabalhando, da prefeitura, bombeiros, vizinhos. Todo mundo está ajudando, tirando o que pode de casa, priorizando a vida das pessoas, dos animais. O transbordamento de diferentes rios causou água abundante na pista em pelo menos 7 rodovias e estradas. Entre as rodovias bloqueadas estava a Rota Nacional 9, uma das mais importantes da Argentina, que vai da capital até a fronteira com a Bolívia e passa por Zárate e Campana, onde vários caminhões ficaram bloqueados. De acordo com a previsão do Serviço Nacional de Meteorologia da Argentina, as chuvas serão fortes durante todo o final de semana. A tempestade ocorre pouco depois das trágicas inundações de 7 de março em Bahia Blanca, 600 quilômetros ao sul de Buenos Aires, que mataram 18 pessoas e causaram danos materiais bilionários. E olha só, 2 baleias jubarte foram avistadas na Baía de Guaratuba, aqui no litoral do Paraná. O momento foi registrado pelo mergulhador Gustavo Tauchin, enquanto ele resgatava uma embarcação naufragada. As imagens geraram um grande interesse nas redes sociais, com centenas de curtidas e comentários sobre a sorte do mergulhador em ter presenciado este momento. A baleia jubarte é uma espécie comum na costa brasileira entre maio e outubro, quando os animais migram da Antártica para se reproduzirem em águas brasileiras. Após a temporada, eles retornam ao continente austral para se alimentarem, percorrendo aproximadamente 9.000 quilômetros. De acordo com o Instituto Baleia Jubarte, estima-se que existam mais de 30 mil animais da espécie. Em 2014, as baleias foram retiradas da lista oficial de espécies brasileiras ameaçadas de extinção. E vamos agora para o nosso giro de notícias com a Marília Cheche, diretamente lá da nossa redação. Olá, Marília! Olá, Lucas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a medida provisória que amplia a isenção da conta de luz para os mais pobres. A estimativa é de que a medida beneficie 60 milhões de brasileiros. A MP ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em 120 dias. A medida estabelece desconto integral na conta de luz para consumidores que atendam aos seguintes requisitos: famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal de até meio salário mínimo, pessoas com deficiência ou idosos inscritos no benefício de prestação continuada, famílias indígenas ou quilombolas do CadÚnico e famílias do CadÚnico atendidas em sistemas isolados por módulo de geração off-grid. Contribuintes da Receita Federal poderão fazer a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda 2025 a partir desta sexta-feira, às 10 horas.
Este é o maior valor pago pela Receita Federal em um lote de restituição e contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. Os pagamentos serão feitos a partir do dia 30 de maio, mesmo dia em que encerra o prazo para declaração. Ao todo, mais de 6 milhões de contribuintes serão contemplados, com um valor total de crédito de 11 bilhões de reais. Todos os anos, o deserto do Atacama, no Chile, recebe cerca de 40 mil toneladas de roupas das chamadas marcas fast fashion. Para acabar com isso, foi lançada a campanha Atacama Recommerce, que busca dar uma segunda chance às roupas descartadas e abandonadas no deserto. As peças são selecionadas, limpas e restauradas e enviadas por meio de uma loja de comércio eletrônico em que as roupas não têm um preço, pois o único pagamento feito pelo usuário é o frete. Você pode conhecer a campanha no site recommerceatacama.com. Eu volto com você, Lucas. E o brasileiro Alisson dos Santos, de 24 anos, finalizou a prova de 200 metros com barra em 21 segundos e 85 milésimos e estabeleceu a melhor marca já registrada na prova. A prova foi realizada em Atlanta, nos Estados Unidos, no Atlanta City Games, o mesmo não sendo oficial no calendário do World Athletics. O feito já entrou para a história do atletismo mundial. Alisson é especialista nos 400 metros com barreiras. Inclusive, trouxe medalha para o Brasil nas provas de Olimpíadas de Tóquio em 2021 e de Paris em 2024. Parabéns aí ao Alisson dos Santos por esse feito histórico para o mundo e também para o nosso país. E o nosso Pauta Aberta dessa quinta-feira está encerrando e eu fico por aqui já agradecendo a sua audiência aqui na TV Evangelizar. Continue com a gente. Até mais. Tchau, tchau.